Há poucas semanas eu encontrei esse site que mostra a relação entre ISO e ruído para diversas câmeras. Tu consegue colocar ali duas câmeras e comparar o gráfico entre elas. Por curiosidade, eu coloquei a minha antiga câmera, uma Nikon D3300, e a minha câmera atual, uma Canon R50. E para minha surpresa, o gráfico da D3300 mostrava que ela tinha muito menos ruído para cada número ISO do que a Canon R50, o que vai totalmente contrário do que eu vejo na prática. Por causa disso, eu comecei a pesquisar mais sobre a relação entre ISO e ruído e eu cheguei a algumas conclusões muito interessantes e foi daí que surgiu esse vídeo. Oi, meu nome é Pedro, eu sou fotógrafo amador, aos fins de semana eu trabalho com fotografia esportiva e eu sou estudante de engenharia da computação. Por isso esse tema me interessou bastante, porque mistura duas coisas que eu gosto muito: computadores, circuitos elétricos e fotografia. E é por isso que hoje a gente escolheu esse tema aqui para falar. Primeiro, a gente precisa entender o que é o ISO e como funciona o sensor digital. Nenhum sensor tem exatamente a capacidade de ler a imagem. Ele é formado por milhões de fotodiodos. Tu pode entender o fotodiodo como uma mini bateria que é alimentada por luz. Quando o fotodiodo recebe a luz, ele libera elétrons e gera assim uma tensão. Quanto mais fótons, que é a partícula que carrega a luz, mais carregado vai estar cada fotodiodo. É nessa parte do processo que entra o ISO. Quanto maior a velocidade do ISO setado, maior vai ser a ampliação do sinal que o fotodiodo recebeu. Então o fotodiodo recebeu os fótons, transformou aquilo em uma tensão e a partir do ISO que a gente setou, ele vai amplificar mais ou menos esse sinal. Depois, no próximo processo, um conversor analógico digital transforma essa tensão recebida pelo sensor em um número digital. Então é um número que geralmente vai ser de 10 bits para a maioria das câmeras, que vai ser lido pelo sensor e aí sim vai poder ser transformado em uma imagem digital que a gente vê. A grande questão da engenharia é que todo sinal, não importa qual seja, e aqui o nosso sinal é a luz, é acompanhado por ruído. Então, quando a gente amplifica um sinal, através do ISO, por exemplo, a gente está também amplificando esse ruído. Só que o que a gente percebe como qualidade da imagem, no fim, não é o ruído em si, é a relação sinal-ruído. Ou seja, se tu dobrar o sinal, mas tu também dobrar o ruído, tu não vai ver uma melhora na imagem, e vice-versa. Se tu dobrar o ruído, mas tu tiver dobrado o sinal, tu não vai perceber uma piora na imagem. Então, no fim das contas, o que importa é a relação entre o sinal e o ruído. A partir disso, é importante que a gente conheça os 4 tipos de ruído que existem, que a gente costuma agrupar como um ruído genérico só, para a gente entender como essa relação acontece na nossa câmera. O primeiro tipo de ruído é o ruído de fótons, em inglês o photonoise. É o ruído fundamental da natureza que acompanha os fótons sempre. Quanto mais luz a gente tiver, mais sinal luminoso a gente tem e mais ruído a gente tem. A questão é que quanto mais luz, melhor é a nossa relação sinal-ruído. Esse ruído acontece porque os fótons chegam no sensor de forma aleatória, não chegam em um padrão constante. Isso, por natureza, por um processo físico, gera um ruído que vai ser proporcional à quantidade de fótons. Só que quanto mais luz a gente tiver, mais informação a gente tem e assim esse ruído passa a ser menos significante porque a gente melhora a relação sinal-ruído. Um exemplo que eu vou dar aqui são essas duas fotos que eu tirei. Nas duas, que eu tirei com a R50, o ISO estava setado em 20.000 e as duas fotos estão com a exposição correta, então com o fotômetro em 0. A primeira foto foi tirada debaixo da luz do sol e eu usei um diafragma bem fechado para manter a exposição. Depois eu levei esse mesmo objeto para um quarto escuro e abri o diafragma mantendo o ISO em 20.000 e a exposição em 0 para tirar a foto. Percebam que as duas fotos têm ISO em 20.000, mas as duas fotos têm quantidades diferentes de ruído. Isso acontece porque a foto com mais luz recebeu mais informação. Ela também tem mais ruído devido a esse efeito, mas a quantidade de sinal é maior do que a quantidade de ruído. Assim, a relação sinal-ruído melhora e é por isso que com o mesmo ISO a gente tem uma foto melhor debaixo da luz. Outro tipo de ruído é o ruído de leitura, ou em inglês o read noise. Ele é um ruído que está presente ali pelo circuito digital. Conforme o sensor é lido, esse ruído é gerado. Uma coisa, inclusive, que afeta esse ruído é a proximidade entre os fotodiodos, ou seja, entre os pixels. Quanto mais próximo eles estiverem,
maior vai ser a interferência, porque a corrente de um fotodiodo sendo carregada vai interferir na informação que o outro recebe. Ou seja, esse ruído ele é inerente ao sensor, ao circuito elétrico, e ele sempre vai existir, variando de sensor para sensor. Depois nós temos o ruído de corrente escura, ou Dark Current Noise. Ele é um ruído que é causado pela excitação térmica dos elétrons. Então o sensor esquenta, os elétrons começam a vibrar e eles começam a se mover. Então é como se o fotodiodo estivesse recebendo luz e liberando elétrons. Só que ao invés de ele ter liberado esse elétron por receber luz, ele liberou esse elétron porque esquentou. Isso geralmente acontece quando a gente usa tempos de exposição maiores. A gente vai gerando calor, o sensor esquenta, os elétrons se agitam e isso começa a gerar manchas coloridas na nossa imagem. É por isso, por exemplo, que o pessoal aí da astrofotografia, que costuma usar tempos de exposição grandes, pode se beneficiar de um resfriamento ativo para manter o sensor menos quente. Ao longo de uma sessão fotográfica também, esse efeito pode começar a ser mais marcante, porque a câmera como um todo vai esquentando e assim o sensor esquenta. Esse é outro fenômeno eletrônico que é muito importante e gera ruído. E o nosso quarto tipo de ruído aqui é o ruído de padrão fixo, ou em inglês, Fixed Pattern Noise. Ele é um ruído que ele vem da fabricação do sensor. Então cada unidade do sensor, não é cada modelo, é cada unidade do sensor vai passar ali pelo seu processo de fabricação que tem imperfeições. Essas imperfeições geram ruído, só que esse ruído ele é padrão para todas as fotos que aquele sensor tirar. Então se tu tirar uma foto com a mesma configuração, aquele ruído vai ser o mesmo. Por isso ele costuma ser muito mais facilmente removível pela câmera, pelo processamento interno da câmera, se tu estiver tirando de foto em JPEG, ou depois no pós-processamento. Então se tu for lá no Lightroom, uma das coisas que o Lightroom vai conseguir tirar com muito mais facilidade é esse ruído padrão, porque ele é igual em todas as fotos, então é muito mais facilmente identificável. Bom, mas então respondendo a pergunta do início do vídeo, por que o nosso gráfico mostra que a D3300 tem um padrão de leitura muito melhor do que a R50, ou muito menos ruído? É porque aquele gráfico mostra só um tipo de ruído, que é o ruído de leitura. Os sensores antigos são muito mais reconhecidos por terem um ruído de leitura muito mais baixo do que os sensores novos, devido aos processos de fabricação dele. Porém, nos sensores mais novos, a amplificação do sinal que acontece é muito melhor, muito mais eficiente, e aí a nossa relação sinal-ruído fica muito melhor. É como se as nossas câmeras de hoje em dia conseguissem tirar muito mais informação da luz do que as câmeras antigas. Com isso vem mais ruído sim, por isso que o gráfico mostra uma piora, mas a relação sinal-ruído é muito melhor. Existem inclusive algumas câmeras mais avançadas, que não é o caso da R50, que tem mais de um ISO base. O que isso significa? Que ela tem circuitos para amplificar o sinal antes do conversor analógico digital, diferentes para ISOs diferentes. Então algumas câmeras, por exemplo, vão ter um ISO base em 100 e outro ISO base em 800, em que ela usa outro circuito para amplificar esse sinal de forma mais eficiente. Ou seja, nessas câmeras, se tu usar um ISO 700, ela vai ter uma qualidade pior do que o ISO 800, que é quando ela troca o sensor de amplificação. Para tu verificar isso, tu pode olhar no manual da câmera ou procurar na internet o modelo da câmera mais ISO base e ele vai mostrar para ti quais são os ISO base da câmera. Na Canon R50, o único ISO base é o ISO 100 e na maioria das câmeras mais básicas, o ISO base vai ser sempre o valor menor de ISO, mais baixo possível. Dito tudo isso, a gente pode entender que na verdade o ISO ele não causa ruído. O ISO ele só mostra o ruído que já estava ali. Quando tu aumenta a velocidade de ISO, tu está aumentando o sinal e aumentando também o ruído. Ou seja, ele não está criando nada, ele só está te mostrando aquele ruído como uma consequência do aumento do sinal, que é a função do ISO. Então não adianta a gente reclamar que aumentar o ISO está aumentando o ruído, porque ele está justamente cumprindo essa função. É muito melhor a gente aumentar o ISO, ganhar um pouco de ruído e tirar uma foto bem exposta, do que a gente tirar uma foto com exposição ruim, que não é a exposição que a gente queria, porque a gente não quis subir o ISO. O que a gente pode fazer sempre para melhorar essa questão de ruído é adicionar luz à imagem, isso é óbvio. Mas vamos ser sinceros aqui, as únicas pessoas que se importam com ruído são os fotógrafos. A única pessoa que pode olhar tua foto e pensar, nossa, quanto ruído, é outro fotógrafo. O cliente ou a pessoa que vai olhar a foto na rede social, o telespectador da foto em si, ele não tá nem aí para ruído, tá? É só a gente que fica ali caçando o pixel com problema
para criticar aquela foto. No geral, é muito mais importante ter uma foto com uma exposição boa, com um enquadramento bom, uma foto com uma história boa, uma foto que diga alguma coisa, do que uma foto com ruído em si. Inclusive, na época dos filmes, né, existia também ruído, era um outro tipo de ruído, mas existia, que causava aquele granulado na imagem. E hoje a gente usa o software, o Lightroom, por exemplo, para simular esse granulado, porque ele tem uma certa estética. E a gente pode, inclusive, fazer do ruído uma certa estética, né? Então é muito mais importante a gente focar nos outros aspectos da nossa fotografia do que no ruído. Se tu precisar usar ISO, é melhor tu usar ISO do que tu perder tua foto. Outra coisa importante de falar aqui é, como já mencionado, o ISO aumenta o sinal. Quanto melhor o sinal chegar no sensor, melhor vai ser a nossa relação sinal-ruído. E o primeiro filtro de sinal que a gente tem na nossa câmera é a nossa lente. Se a gente está usando uma lente muito básica, ela vai gerar mais distorções. Ela não vai gerar ruído em si, mas ela vai piorar o sinal e diminuir o sinal que chega no sensor, fazendo com que ele precise ser mais amplificado e que essa amplificação tenha menos qualidade. Então, se tu quer melhorar a qualidade da tua imagem, inclusive em questão de ruído, uma coisa muito importante é investir em boas lentes. Então, em resumo, hoje a gente viu que o ISO ele não é um problema, ele não cria ruído, ele só mostra o que já está ali, e o que vai influenciar a qualidade final da nossa imagem é principalmente quantidade de luz, a qualidade do nosso sensor, a qualidade do processador da nossa câmera, a qualidade da nossa lente, e o que vai influenciar a qualidade da foto como um todo são todos os aspectos técnicos e emocionais que a gente colocou naquela foto. Dito isso, muito obrigado, por favor, deixa um like aí, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Se tu tiver alguma sugestão de tema que tu gostaria que eu pesquisasse, eu posso ir atrás e fazer um outro vídeo também, só deixar aí nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.